Olá pessoal, hoje nós vamos ver a primeira parte dos equilíbrios de fase multicomponentes. Primeiro vou contextualizar os equilíbrios multicomponentes, recapitular alguns conceitos como a regra das fases e as soluções ideais. Contextualizando primeiro. Equilíbrios multifásicos cumprem um papel extremamente importante na química enquanto tecnologia e na química enquanto ciência e também em diversas outras áreas da ciência, por exemplo, na purificação de solventes orgânicos, na síntese, na preparação de diversas substâncias, como por exemplo álcool, destilados, também na indústria petrolífera. Nós temos então aplicações as mais diversas que agora, nessa aula, vamos focar mais em direção ao equilíbrio entre líquido e vapor. Também vamos abordar, em aulas posteriores, equilíbrios que envolvem a partição de solutos em diversas fases, que são essenciais para a compreensão da interação de moléculas com membranas, mas também na separação de substâncias sintetizadas da síntese orgânica. Vamos começar recapitulando a regra das fases. Vamos imaginar que nós tenhamos C componentes do sistema e φ fases. Os componentes podem se dispersar nas diferentes fases. Quando atingimos uma situação de equilíbrio do sistema, a temperatura nas diferentes fases vai ser a mesma, bem como a pressão. E o equilíbrio químico implica que os potenciais químicos de cada um dos componentes são iguais em todas as fases no qual o componente tem acesso. Então, vamos imaginar quantas variáveis são necessárias para descrever o sistema como um todo, considerando todos os componentes, todas as fases e considerando as restrições impostas pelo equilíbrio químico. Sabe-se que para cada fase, para o sistema global, vale a equação que descreve como que a energia livre é uma função da temperatura, da pressão e do número de mols das diferentes espécies. Então, como que a partir desses pressupostos podemos determinar o número de variáveis necessárias para descrever o sistema heterogêneo multicomponente? O número total de variáveis possíveis e imagináveis é 2 mais o produto do número de fases e o número de componentes. Porque a gente pode pensar na temperatura, na pressão e na composição, por exemplo, em termos de fração molar, de cada componente em cada fase. Só que essas variáveis não são independentes, estão interrelacionadas entre si. Para cada fase existem relações entre as frações molares dos diferentes componentes. O somatório de todas as frações molares é igual a 1. Mesma coisa que dizer que o somatório de todas as percentagens é igual a 100%. Existem φ relações, ou seja, número de fases, relações desse tipo. Além disso, para cada componente no equilíbrio, o componente vai estar com o mesmo potencial químico em todas as fases nas quais ele tem acesso. Isso dá C, número de componentes, vezes φ menos 1 relações, que vai reduzir bastante, então, o número de variáveis necessárias. O número de graus de liberdade, então, vai ser o número inicial de variáveis menos as restrições que foram impostas. Como as restrições, então, vêm das relações entre as concentrações e potencial químico, nós fazemos o número total menos essas restrições e que nós vamos chegar, que algumas vão se cancelar, e a expressão final é que L, número de graus de liberdade, é igual a C mais 2 menos φ, onde então o C é o número de componentes, φ é o número de fases. Por exemplo, se nós tivermos 2 componentes e uma fase só, nós teremos 4 menos 1, teremos 3 graus de liberdade. Se nós tivermos 2 componentes e 2 fases, nós teremos 2 graus de liberdade, 2 componentes e 3 fases, teremos 1 grau de liberdade. Num sistema
então heterogêneo, nós precisamos levar em conta a regra das fases, e aqui é bom também chamar a atenção que quando ocorrem reações químicas, reações químicas, a gente precisa corrigir a regra das fases levando em conta o número de reações químicas que ocorre entre os componentes do sistema. Colocando então C mais 2 menos φ ou C mais 2 menos F, a gente pode descrever vários aspectos que a gente já tinha entendido, como por exemplo, para substâncias puras, ou seja, um componente, com C igual a 1, L igual a 3 menos o número de fases. Quando ocorrem duas fases, por exemplo, uma transição de fase entre sólido e líquido, o número de graus de liberdade é igual a 1. Significa que se a pressão for mantida constante, a temperatura necessariamente será constante. Isso é o que explica, por exemplo, as temperaturas fixas em transições de fase. Além disso, a regra das fases nos dá quais são as variáveis necessárias para descrever o equilíbrio. Outro conceito importante para que nós façamos a revisão é o conceito de soluções ideais. O que são soluções ideais? Vamos imaginar dois líquidos A e B, tais que as interações do tipo AA são iguais às interações do tipo BB, que são iguais às interações do tipo AB. Solução ideal é uma aproximação, é uma idealização, como o próprio nome diz. Porém, algumas soluções reais se comportam de maneira bastante próxima às soluções ideais, como, por exemplo, benzeno e tolueno, ou como, por exemplo, as misturas de hidrocarbonetos da gasolina. Numa solução ideal, é válida a chamada lei de Raoult. A volatilidade de cada componente, ou seja, a sua pressão parcial, a sua pressão de vapor, é proporcional à sua fração molar na solução. Então eu tenho uma solução líquida, a pressão que o vapor teria, a pressão de vapor que o líquido teria se o líquido tivesse puro, seria PI asterisco. Como ele está numa solução, a pressão de vapor que o líquido tem é inferior e ela pode ser calculada pura e simplesmente multiplicando a pressão do líquido puro, pressão de vapor do líquido puro naquelas condições, pela sua fração molar na solução. Vamos considerar um líquido puro em equilíbrio com o seu vapor e considerar que o vapor é ideal. Então a pressão de vapor vamos chamar de PA asterisco. Esse asterisco vai indicar que se trata do líquido puro. Quando existe equilíbrio, significa que o potencial químico pode ser descrito, o potencial químico do líquido pode ser descrito como sendo igual ao potencial químico do gás. Sabemos que o potencial químico do gás, considerando que o vapor é considerado ideal, depende diretamente da pressão de vapor dividido pela pressão de referência. Então, potencial líquido puro, potencial de referência padrão, mais RT logaritmo da pressão líquido puro, pressão de referência. Como no equilíbrio ocorre a igualdade entre o potencial químico do líquido e do gás, ambos puros, essa mesma expressão aqui é também a expressão do potencial químico do líquido. Agora vamos imaginar que o líquido não esteja mais puro. O líquido agora está numa solução. Só que uma solução também em equilíbrio com o seu vapor, e o vapor também é considerado como sendo ideal. A pressão de vapor do líquido é PA, que é inferior a PA asterisco, é inferior à pressão do líquido puro. O potencial químico do vapor, também considerado como sendo ideal, MA padrão, mais RT logaritmo da pressão sobre a pressão de referência. E aqui também nós vamos considerar que o líquido está em equilíbrio com o vapor. No caso, o líquido A, que faz parte dessa solução líquida, está em equilíbrio com o seu vapor. Portanto, os potenciais químicos de A no líquido e no vapor são iguais. Não é o mesmo que o do líquido puro, certo? Porém, são iguais entre si.
Portanto, eu posso dizer que o potencial químico do líquido na solução é referência mais RT logaritmo de PA sobre P. As duas expressões são bastante semelhantes, a do líquido puro e a do líquido em solução. O que nós podemos ver aqui é que aqui nós temos a pressão de vapor do líquido puro e aqui a pressão de vapor do líquido em solução nas condições do experimento. Se nós fizermos agora a relação dessa equação menos essa equação, nós vamos ver que alguns termos irão se cancelar. O potencial químico de referência do gás vai ser cancelado e o termo referente à pressão de referência, a pressão padrão, também vai se cancelar, de modo que o potencial químico do líquido em solução menos o potencial químico do líquido puro nas mesmas condições é RT logaritmo do quociente entre a pressão de vapor e a pressão do líquido puro que teria. Se a mistura líquida for ideal, como nós acabamos de ver, significa que a pressão de vapor do líquido na solução é a fração molar do líquido na solução vezes a pressão de vapor do líquido puro, de modo que, substituindo aqui, a gente encontra aquela relação bastante conhecida que o potencial químico é uma função simples da fração molar em solução. Quando a mistura líquida não for ideal, nós podemos fazer raciocínios análogos e nós chegamos a uma equação que formalmente é igual, porém com uma outra quantidade aqui que se chama a atividade. Então nós podemos dizer que essa equação ela vai definir o que é a atividade como quociente entre a pressão e a pressão do líquido puro, e o potencial químico então vai ser uma função simples da atividade. Vamos imaginar agora se a gente vai misturar, fazer a solução. No estado inicial nós temos líquidos A e B puros, cada um com o seu potencial químico e o conteúdo total de energia livre de Gibbs vai ser o somatório ponderado dos potenciais químicos ponderado pelo número de mols. No estado final, os líquidos estão misturados. Os potenciais químicos não são mais os potenciais químicos dos líquidos puros, mas são os valores que eles assumem em solução. Substituindo as equações de potencial químico para o potencial químico do A e de B, nós vamos ver que os termos potencial do líquido puro mais fração molar, potencial do líquido puro mais fração molar aparecem, de modo que o ΔG, que é o G final menos o G inicial, cancela todos os termos referentes ao líquido puro e nós temos, pura e simplesmente, termos referentes às frações molares. Vejam que a variação da energia livre de Gibbs na formação de uma solução ideal, ela é, na verdade, matematicamente idêntica à energia livre de Gibbs que teria na formação de uma solução de gases ideais. E, assim como essa outra, é sempre negativa. Por que ela é sempre negativa? Porque as frações molares são números menores do que 1. Portanto, o logaritmo da fração molar é sempre um número negativo e aqui nós temos, portanto, um somatório de números negativos. Como consequência, o ΔG é negativo e nós podemos interpretar isso como o fato de que uma solução ideal é sempre espontânea. A formação de uma solução ideal é sempre espontânea. Relembrando da termodinâmica que a entropia está relacionada à energia livre de Gibbs mediante uma derivada em relação à temperatura, dG dt a P constante é menos S, nós podemos ver que o ΔS deve ser o menos derivada do ΔG em relação a T, mantendo a pressão constante. Como esse aqui é o ΔG, basta derivar em relação à temperatura e trocar o sinal para nós obtermos a expressão do ΔS. Aqui, também como no caso das soluções de gases ideais, nós temos que o cálculo vai depender apenas das concentrações e não da natureza das espécies. E assim como o ΔG é sempre negativo, indicando uma solução espontânea, aqui a variação de entropia é sempre positiva, o que também está relacionado à espontaneidade. No caso aqui,
a formação de uma solução ideal sempre se dá com aumento de entropia. Se nós considerarmos que o ΔG igual a ΔH menos T ΔS, o ΔH vai ser ΔG mais T ΔS. E colocando naquela fórmula as expressões de ΔG e de ΔS, nós vamos ver que o ΔH é identicamente zero, ou seja, a formação de uma solução ideal é atérmica. Não há calor liberado nem calor absorvido. Todo o efeito vem da entropia, ou seja, a força motriz para a formação de uma solução ideal é sempre de natureza entrópica. De um modo geral, porém, as interações não são desprezíveis, ou seja, existe um efeito entálpico que não é nulo. Se essa variação de entalpia for suficientemente positiva e suficientemente grande, o processo de mistura, em alguns casos, pode ser instável, ou seja, se isso aqui é muito grande positivo, ele pode contrabalançar o termo entrópico, que é negativo, levando, talvez, a um ΔG positivo. Quando o ΔG for positivo, significa que o processo de mistura não é mais espontâneo e pode ocorrer separação de fases. Todos esses conceitos nós vamos trabalhar nas próximas aulas, primeiro no equilíbrio líquido-vapor em sistemas próximos da idealidade, depois em sistemas com desvios maiores, inclusive com sistemas onde há a separação de fases.